Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Nesta manhã eu gostaria de meditar com você aqui no versículo 10 e 11 de Gênesis, do capítulo 12. Nos diz assim o texto: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, ao dizer é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com a vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Irmãos, quando nós pegamos a história de Abraão, né, até aqui conhecido como Abrão, nós vamos ver que nesse capítulo 12 ele começa a entrar para a história onde Deus chama e faz a ele uma promessa, né, dá uma ordem acompanhado de uma promessa. E Abraão então ele decide ir, né, seguindo a voz de Deus em direção aonde o Senhor o guiava, e Abraão começou a andar, né? Porém, como nós falamos ontem pela manhã, nós vamos ter aflições, estando Deus conosco ou não, nós estando alinhado com a palavra de Deus ou não, nós iremos passar por provações. Isso é fato. Abraão, ele vai seguindo, porém, num determinado ponto, né, quando a crise chega, né, quando as coisas complicam, Abraão ele deixa de ouvir a voz de Deus. É como que ele agora duvidasse que aquele Deus que o chamou ali de Ur dos Caldeus não era o suficiente para mudar a história dele ali naquela terra. Porque o Senhor está chamando Abraão para ir para uma terra que mana leite e mel, né? Uma terra que seria próspera, né? E ele agora decide, quando vai passar por dificuldade, ele vai descer para o Egito. E um ponto que eu quero que você entenda, que toda vez que nós saímos do plano original de Deus para trilhar nossos próprios caminhos, nós vamos começar a infringir as regras de Deus. E Abraão, ele começa agora a plantar mentira, né? Ele tanto decide mentir como também induz a sua esposa Sarai a mentir, né? Porque ele vai dizer, olhar para ela: olha, se você falar que é minha irmã, né, eles vão achar graça em mim para tentar conquistar você. Olha para você ver o plano do homem. Quando ele deixa de seguir a voz de Deus para seguir seu próprio coração, olha aonde o homem chega. Nós estamos falando de um homem considerado pai na fé, né? Mas assim como eu, como você, teve vários desacertos. E nós precisamos aprender com isso aqui, a não deixar a voz de Deus, a não perder a voz de Deus, a não ignorar os comandos de Deus para a nossa vida. Porque os comandos de Deus vai nos levar a uma instabilidade emocional, financeira, física, abençoada. Mas quando nós ignoramos a voz de Deus para falar não, é como, para você entender melhor meu raciocínio, é como se eu chegasse, como se Abraão chegasse e falasse: não, Deus não está conseguindo resolver meu problema, então eu vou dar jeito nos meus próprios problemas. Você entende?
Quantas vezes o homem não age dessa maneira? Talvez você que me ouve nesta manhã, quantas vezes nós, com as nossas atitudes, não agimos dessa maneira? É como se falássemos que Deus não está conseguindo resolver o nosso problema e nos achamos bom demais para resolver. Imagine, se Deus não pode resolver, quanto mais nós, né? Porém que isso é uma projeção, né, da nossa mente, porque não existe problema que Deus não possa resolver. Eu entendo, irmãos, que Deus ele não precisa de um ambiente favorável para me prosperar. Não. Eu não preciso estar num lugar próspero para me viver os sonhos, os planos de Deus. A bênção está em mim. Não sou eu que tenho que correr atrás da bênção. A bênção ela tem que vir me acompanhar. Você entende? Quando o Deus de Abraão ele está dentro de nós, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, vai prosperar. A exemplo disso é Israel. Se você olhar Israel, uma terra geograficamente falando desértica e árida, e Deus levou aquele povo, né, uma prosperidade sem igual, né? Abraão não tinha necessidade de descer para o Egito, mas o coração dele o levou a isso, e quase que ele destrói a sua própria família, tentando criar meios, criar situações para viver o projeto de Deus. Aliás, viver os sonhos dele, porque esse não era o projeto de Deus. Então, nesta manhã, eu quero que você entenda: não saia do plano original de Deus. Deus está te mandando ir, vai ter dificuldade sim, meu irmão. Vai ter momentos que vai dar vontade de você voltar para trás. Nós somos seres humanos. Vai ter momento que você vai orar e parece que o céu está de bronze, parece que você está sozinho. Mas esse que é o momento que você provar a sua fé verdadeiramente. Porque se eu ter fé em Deus somente quando tudo está indo bem na minha vida, né, é uma fé muito rasa. Mas a fé verdadeira é quando tudo está indo desmoronando. Mas eu estou lá, estou esperando. Eu sei que o meu Redentor vai vir. Eu sei que Ele vai me abençoar. Eu sei que Ele não vai me deixar sozinho aqui nessa batalha. Você entende? Deus podia mudar a história de Abraão ali. A promessa podia chegar mais rápido. Mas por ele tentar resolver os problemas sem a direção de Deus, ele vai só retardando a bênção de Deus na vida dele. E é o que eu quero que você entenda nesta manhã. Deus tem algo excelente para a tua vida, mas continue acreditando e confiando quando o deserto chegar. Quando a crise chegar, bater na tua porta, continue acreditando e adorando a Ele. Mesmo que está indo aparentemente por água abaixo. Mas escolha confiar e esperar no Senhor. E você vai ver o grande livramento de Deus. Amém? Se você pegar toda essa história, você vai ver que Abraão ele teve muitos desacertos no Egito. Ele teve que voltar ao ponto inicial para entender a promessa de Deus e andar segundo a vontade de Deus. Não saia por aí aventurando. Não saia do propósito de Deus. Não saia debaixo da direção de Deus. Eu fico por aqui até nosso próximo encontro. Se o nosso bom Deus nos permitir, até lá, fique na paz. Shalom.